Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá, porque somos ninguém sem você, mamãe. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o senador Pedro Taques. O trabalho parlamentar, o quadro eleitoral para este ano e a disputa pelo governo de Mato Grosso, as obras da Copa do Mundo, que aliás todo mundo sabe que não vão ficar prontas para a Copa do Mundo, e a polêmica envolvendo o nome do senador na Operação Ararat. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista comigo o jornalista Paulo Coelho e também o jornalista Agnello Corbellino. Senador, boa noite, obrigado pela presença. Cogitou-se muito essa semana sobre o suposto apoio do PR à sua candidatura. Vamos entrar já na questão política. O que é que tem de verdade, o que é que tem de fato, o que é que tem de boato nisso? Boa noite, André, Paulo, Agnello, o qualificado telespectador deste importante programa. Eu tenho viajado Mato Grosso e tenho ouvido as pessoas falarem bem do programa em alguns municípios onde este importante meio de comunicação chega. Parabéns pelo programa, democrático, respeitoso, é isso que a democracia precisa. Eu tenho conversado com vários partidos políticos junto com os demais membros deste espaço político, a construção política que nós estamos fazendo, pensando o estado de Mato Grosso. Nós fizemos uma reunião e os presidentes dos partidos políticos que já estão conosco entenderam por bem delegar ao prefeito de Cuiabá, o Mauro Mendes, que é presidente do PSB, para que ele fizesse conversas com outros partidos políticos, dentre eles o PR, e o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, tem conversado com o PR. O Mauro, inclusive, declarou essa semana que a desistência do Blairo Maggi em ser candidato foi para apoiar a sua candidatura. Não, eu não tenho esta informação. O senador Maggi, nós somos colegas no Senado, como todos sabem, sentamos lado a lado ali no Senado, e há 3 anos e meio ele vem me dizendo que não é candidato. Há uns 10 dias passados, ele me disse que não seria candidato, me respeita a minha construção política, a minha história política, mas ele disse que em razão da construção nacional, o PR, e ele particularmente apoia a presidente Dilma, ele não poderia estar, ele, o senador Maggi, no nosso campo político. Senador, a situação do PR com o PDT, glorioso PDT... Obrigado pelo glorioso. Dentro do contexto de situação e oposição, dentro do próprio PDT, há resistência nisso. Cito o presidente do seu partido, Zeca Viana, que não entende muito como positivo essa suposta provável adesão com o PR. E o senhor, como que o senhor avalia isso? E, ao ser verdade, o Zeca Viana dizendo que esse PR é sequência do que está aí, ele ajudou, colaborou, participou diretamente com o governo que está aí, do qual o PDT é oposição. O senhor avalia da mesma forma e como é que fica aí para negociar, sentar numa mesa de negociação com o PR? Sim, muito obrigado por essa pergunta. O presidente do partido que eu faço parte, o PDT, é o deputado Zeca Viana, a sua posição tem que ser respeitada. Aliás, eu faço parte de um partido, não é inteiro, porque existem posições diferentes dentro do nosso partido. Eu sou um militante do partido, não mando no PDT, como não mando em outros partidos políticos. O deputado Zeca tem uma visão, e outros militantes do partido têm outra. E a sua visão? A minha visão, nós temos que entender que política nós precisamos conversar. As pessoas, conversar não pega nem catapora. Algumas pessoas diziam assim, o Pedro Taques ele é excludente, não conversa com ninguém, seria sectário, né? Cisca para fora. Cisca para fora. Já até, diria Percival Muniz. Já disseram isso. Eu disse assisti, isso aqui no programa há 3 semanas. Assisti o programa e parabéns pela entrevista ao Percival. O Mauro está conversando com o PR, eu participei de uma reunião com os 7 deputados do PR, junto com o deputado federal Wellington, e ali nessa reunião eles manifestaram o interesse de conversar, mas não existe ainda nada fechado. E eu,
senador Pedro Taques, a cidadão, não decidirei nada sozinho. Agora, se me permita, né, eu quero ser governador de Mato Grosso. Se nós construirmos esta candidatura, depois das convenções existem candidatos, eu não quero ser imperador, por isso eu tenho que conversar com as pessoas. Agora é fato, você tem razão, o PR está neste grupo político há 12 anos, como disse o deputado Zeca Viana. Mas esta conversa foi feita, não existe como nós a escondermos. Agora, não parece um pouco estranho, senador Pedro Taques, porque a fala do senhor está totalmente diferente com a fala do prefeito municipal de Rondonópolis, Percival Muniz, do PPS, que inclusive foi um dos grandes encabeçadores do movimento Mato Grosso Muito Mais, a qual o colocou no Senado da República. Ele disse que o senhor está sendo, vou dizer aqui uma palavra, me permita, cabeça dura demais, porque não quer dialogar com outros partidos, principalmente os que não fazem parte desta coligação. E aí, de repente, surge o PR, começa a surgir o PP, outros partidos que até então estavam do lado de lá, o grupo este que o senhor sempre combateu, sempre colocou posições duras contra eles, envolvendo inclusive a administração estadual, e agora Pedro Taques se vê se misturando justamente com aqueles aos quais criticou durante boa parte do seu mandato, da sua candidatura, enfim. Como fica o discurso de Pedro Taques perante a opinião pública, aos seus eleitores? Muito bem. Eu quero dizer que respeito o prefeito de Rondonópolis, o Percival Muniz, um grande companheiro, aliás, um companheiro de primeira hora. O Percival Muniz, ele tem a sua posição que, como eu disse, respeito, mas em alguns pontos com ele eu discordo, o que faz parte da democracia. O Percival Muniz tem a ideia de que todos os partidos poderiam estar juntos, eu não tenho essa ideia. O Percival Muniz sempre diz que realmente eu sou cabeça dura, e eu quero dizer que eu recebo isso com total carinho vindo de Percival, porque uma coisa que eu não sou é vaquinha de presépio. Uma coisa que eu não sou é bonequinho que possa ser manipulado. Eu tenho personalidade, aí eu tenho a minha opinião. Eu mudo de opinião porque só aquele que é louco não muda de opinião. Nós temos que conversar sim com as pessoas. Agora, todos os partidos políticos que estão do nosso lado, entenderam de conversar com o PR e essa conversa está sendo feita. Mas Luiz, me permita só terminar de responder ao Agnello, senão fica longe a resposta. Eu penso que esta conversa ela ainda não está definida, precisa caminhar se os partidos assim entenderem. Nós temos uma reunião marcada para amanhã aqui em Cuiabá com os presidentes de todos os partidos políticos para que nós possamos definir o que realmente nós queremos. Você faz aliança, Agnello, com quem é diferente de você. Você não faz aliança com quem é igual. Agora, nós não podemos, e você, mais uma vez, está certo, perder a coerência política. E isso eu defenderei na reunião que nós faremos amanhã. Eu quero fazer o papel de advogado do diabo aqui agora. O Agnello tocou... Percival? Não. Está chamando o Percival de diabo? Não. Percival. Bom, o Agnello falou de coerência ou incoerência em trazer o PR para a sua base. O senhor teve sempre esse discurso de não se aliar a determinados grupos. Aí está aberto a conversação, partindo de uma crítica do próprio Percival, que disse que o senhor não agrega, o senhor começou a abrir para agregar. E agora estou sendo criticado por isso. Só que aí, eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Certo. Não é temeroso também, senador? Porque o senhor tem um grupo político, aí no seu grupo político vem um outro grupo político que estava aliado a um outro grupo político, ou que está aliado a esse grupo político, que está no poder, mas que teoricamente começa a naufragar. Esse grupo político trai o grupo aliado até então, e aí migra para o teu grupo. Não vão te trair também? Não, isso não está definido ainda, existem conversas agora. Quem está sendo traído e traindo não sou eu, né? Eu mantenho os mesmos partidos que estiveram conosco em 2010, em 2012, estão agora. PDT, PPS, PSB e PV, e nós apoiamos juntos candidatos, o PR junto com o PDT em vários municípios. Poderia citar Cuiabá, o PR é o vice do Mauro Mendes aqui em Cuiabá, e eu apoiei o Mauro Mendes em Cuiabá. O PDT em Sorriso, por exemplo, o PDT e o PR estão juntos. O Rossato é prefeito de Sorriso, o vice é o Chuchu Dalmolin, pré-candidato a deputado federal por aquela região. Tá? E você está dizendo, eles é que estão conversando conosco,
nós estamos mantendo a nossa coerência. Agora, se eles estão traindo ou se existe traído por lado de lá, isso alguém tem que perguntar. Então, mas a pergunta é justamente essa, a coerência não seria, opa, fica aí no teu canto que eu vou ficar no meu? Essas conversas estão se realizando, não tenho como faltar a verdade a vocês, mas essa decisão não é minha, é uma decisão do grupo político, quando se abre estes partidos políticos que estão conosco. Entendi. Nobre senador, quando se abre para discussão, quando o senhor admite a possibilidade de sentar à mesa com PR, PMDB ou qualquer outro partido da situação, isso pode culminar com um acordo. Ó, vamos caminhar junto, então. Caminhando a discussão existe para isso, para chegar num denominador. E se chegar o denominador? Aí, Paulo, o dia que chegar, aí nós vamos conversar sobre isso. Mas eu não trabalho isso. Eu estou falando sobre a ótica sobre a ótica do cidadão comum, que é esse que o André falou, que o Aguinaldo também. Você tem razão. Está procurando que a coerência. Sim, mas eu seria mais do mesmo? Eu vejo o seguinte, que a política, né, é a arte de você conversar. Você precisa ter 3 coisas na política: paciência, paciência, paciência. Você já aprendeu isso. O Percival veio aqui e me criticou porque eu não converso. E aí algumas pessoas estão me criticando porque eu converso. Está tentando conversar. É mais ou menos um dilema, mas uma coisa é certa. Eu tenho alguns princípios que nós não podemos abrir mão deles. Não sou eu, né? Outros membros que estão conosco, as pessoas que estão querendo construir. Você me permite, Paulo, mais do que nós discutirmos nomes, mais do que nós discutirmos com quem estaremos, para mim é mais interessante nós discutirmos que Mato Grosso nós queremos. Então, nós não estamos combatendo nenhuma pessoa. Eu não tenho nada contra o governador Silval Barbosa. Eu o respeito como pessoa, como político, não concordo com a atual administração, não concordo com o atual modelo. Você poderia me perguntar assim, o PR está lá nesse modelo, você está coberto de razão, o PR está nesse modelo, mas eles querem conversar conosco e nós estamos conversando. Senador, esse cenário ele começa a ficar muito interessante a partir de agora, principalmente quando o senador, o vosso colega, ele vem a público e dá um ponto final nessa discussão. O Blairo Maggi, quando ele bota um ponto final nessa discussão, se ele vai ser ou se ele não vai ser candidato. Mas tem gente que não acredita nesse ponto final ainda. Mas eu começo a acreditar que isso passa a ser uma verdade, porque o senador Blairo Maggi não iria se expor ao ridículo de montar todo aquele discurso e depois ter que jogar por terra. Mas, voltando à pergunta depois a base pediu, né? Ficou interessante porque ficou interessante porque agora Blairo Maggi, ele sai de cena, fica em cena o vosso colega, companheiro, parceiro de longa data, Julier Sebastião, no PMDB, fica Lúdio Cabral no PT, aparece o nome de Chico Daltro no PSD, e de repente o PR quer compor com o PDT de Pedro Táxi, com a coligação que o cerca. Isso pode significar que nós temos algo de bom, né? Não, o PR está querendo vir para cá. É isso que eu ia lhe perguntar. Será que não seria um pouco de oportunismo, uma vez que neste cenário... Quem? Oportunismo da parte do PR. Foi exatamente o que eu perguntei. Essa é uma avaliação não com essas palavras, mas eu quero ouvi-lo. Seria um oportunismo do PR querer compor agora com o grupo de Pedro Táxi, e isso já não lhe deixaria já certo de que a sua vitória ficou muito mais fácil com a saída de Blairo Maggi da corrida eleitoral? Eu vou começar pelo final, Agnello Corbellino. Fica à vontade. Em 2010, nesse período aqui, eu estava com 9% nas pesquisas. Né? As pesquisas hoje revelam que nós estamos na frente, mas isso não significa absolutamente nada nesse momento. Nós temos que ter tranquilidade, humildade para construir um projeto. Isso é fato. A respeito do senador Maggi, há 3 anos e meio ele vem me dizendo que não é candidato. Só que algumas pessoas que não construíram outros candidatos não estão acreditando. Aí eu não posso falar absolutamente nada sobre isso. Só me faz lembrar uma lenda portuguesa. O Dom Sebastião, um rei português, foi buscar uma rainha na África e nunca mais voltou, e Portugal está aguardando até hoje para salvar Portugal de algo. Né? Algumas pessoas estão preocupadas com isso. Eu não estou preocupado porque eu acreditei na palavra e acredito na palavra do senador Maggi. Agora, o senador Maggi tem toda a legitimidade para ser candidato. Né? Ele tem ficha limpa, tem idade, é filiado a um partido político. É um político do Estado, que foi governador, é senador da República, tem toda a legitimidade para ser candidato. Agora, o nosso espaço político,
Os partidos políticos que estão conosco, nós não estamos muito preocupados com o candidato lá de lá. Porque quem quiser ser governador de Mato Grosso não escolhe adversário. Você não é na política, não escolhe adversário. Ninguém ganha eleição por WO. Né? Você precisa respeitar outros candidatos, e eu os respeito, os pré-candidatos. Precisamos, na democracia, de candidatos para ver se os discursos estão corretos, se a prática representa o discurso no debate. Isso é muito importante para a democracia, muito importante para o Estado de Mato Grosso. O que eu desejo é debater o Estado de Mato Grosso. E isso nós faremos. Senador, eu preciso voltar. O senhor falou um pouco dos seus princípios. Eu queria que o senhor os colocasse aqui na mesa, por conta de que, por exemplo, eu, Paulo, jornalista, conheço o seu trabalho como procurador pelo Ministério Público, já cobri muitas situações nas quais o senhor estava envolvido. Conheço os seus princípios lá. Certo. Conheço os que eu vejo como senador da República. Entretanto, há uma situação diferente agora, que é o senhor estar à mesa tentando chegar num denominador de composição para um embate eleitoral, que é a questão de estar ou não com aquele com os quais o senhor sempre criticou, o seu partido também. Como é que, qual é a extremidade desses princípios do senhor? Sim, a extremidade? Porque até onde vai, até onde é permitido... Paulo... Enfim, a flexibilidade desses princípios. Se você começa a abrir mão de princípios, é igual abrir uma porteira, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Nós todos conhecemos esse ditado. Né? Porque senão, só permitindo, o Zeca Viana, que muitos julgam como o radical do grupo, né? Tipo assim, eu já não sou mais radical, é o Zeca Viana. Dele, é engraçado. A teoria, quem cisca pra fora é o Zeca Viana agora? O Zeca diz, ele diz assim, que... Por exemplo, aliás, Zeca Viana, está convidado a vir aqui também. Eu agora não sou mais radical. Mas do Paulo citou seu nome, deputado, o senhor está convidado a vir aqui. Eu gosto do deputado Zeca Viana, porque ele fala o que ele acha e a situação que ele... É como o Percival Muniz. Exatamente. O PR, por exemplo... O problema é o PR, é isso? O que ele falou. Não, o PR, por exemplo, se fosse o PMDB que estivesse conversando com o senhor... Estava tudo bem? Idem também, porque o seu partido... Enfim, a pergunta é, a flexibilidade dessa sua... Não, flexibilidade... Eu disse, o Percival repetiu aqui no programa que eu assisti, né, eu não vou fazer acordo com o diabo para fazer obra de Deus, né, Paulo? Nós não podemos enganar o cidadão. Nós precisamos entender que hoje, né, o cidadão se informa o que está ocorrendo. O cidadão, ele não é mais enganável, né, por políticos, por quem quer que seja. Por isso nós estamos conversando sim, mas isso não está fechado com total tranquilidade. São conversas que são reveladas pela imprensa, não são feitas na maracutaia, na calada da noite, né? Procede a informação de que... Qual? A vaga na sua suposta candidatura ao Senado já é do senador Jaime Campos? Nós temos o DEM... O PR não tem vez, não adianta entrar agora... para pegar o ônibus agora. Aliás, o PR estaria tentando essa aliança com o seu partido, com o seu grupo, justamente para poder ter mais facilidade para pleitear essa vaga. Viabilizar essa vaga, o deputado Wellington Fagundes. O deputado federal Wellington Fagundes revelou que tem interesse, é deputado há 6 mandatos, de disputar uma vaga ao Senado. O senador Jaime Campos, com legitimidade, quer concorrer à eleição. A senadora Séries também quer viabilizar a sua candidatura. Essa é uma decisão que não é minha, é uma decisão destes partidos políticos. Isso é a maior liderança do partido. Sim, mas uma hora alguém vai ter que decidir, né? Agora, para que essa pessoa decida no momento correto, você precisa ouvir as pessoas. Você não pode decidir isso sem ouvir outros partidos políticos. Nós temos o PDT, o PSB, eu não posso decidir isso sem ouvir o Percival Muniz, sem ouvir o Mauro Mendes, sem ouvir o PV, sem ouvir o PTB, que nós temos uma conversa com o PTB, sem ouvir o PRB, o PRP, outros partidos que estão conosco. Nós faremos isso amanhã, segunda-feira, temos uma reunião para debatermos isso. Os princípios, os princípios, sim. Eu defendo, né, a flexibilidade onde você abre, passa um boi, passa uma boiada, como eu disse. Eu defendo, né, um Estado que seja mais ético, mais transparente, um Estado que seja mais eficiente, um Estado que seja mais igualitário. Esses princípios nós precisamos ter um programa e esses princípios são inegociáveis. Senador Pedro Táxi, olha, Tudo bem, Paulo? Respondi? Não, o senhor respondeu. Senador Pedro Táxi, eu lhe admiro pelas suas colocações. Pois não, eu agradeço a sua admiração e a recíproca é verdadeira. Dentro da sua simplicidade, e a gente percebe, tá uma coisa. Mas é impressionante quando se fala de princípios. Aí eu gostaria muito que, com a sua experiência já no Senado da República, se falar em princípios dentro de uma governabilidade
política. Sim. E nós sabemos que hoje, no executivo, isso é inevitável. O que é inevitável? O trabalho de ligação com partidos que então eram tidos como inimigos e dentro dele pessoas não gratas, como o senhor já se manifestou muitas vezes com alguns nomes do cenário político mato-grossense. Como é que o senhor tem traçado dentro do seu planejamento, seus planos de governabilidade, estando governador do estado de Mato Grosso, agir com esses partidos? Primeiro, eu preciso ser candidato. Mas o senhor não é candidato. Só existe candidato depois das convenções. Né? Nós temos 2 meses para as convenções, nós temos que obedecer à lei. Depois você precisa fazer a campanha, você precisa ganhar a eleição. Ninguém ganha eleição de véspera. Eleição e garimpa só então deixa eu refazer aqui. Me permita responder, que eu entendi. Eu entendi. Porque senão meu público não vai entender. Suponhamos então que o senhor hoje, como um pré-candidato, sendo escolhido o candidato do grupo e ganha a eleição. O senhor vai ter que governar o estado de Mato Grosso com esses parceiros que foram oposição. Agnello Corbellino. Pois não. Né? Você viu que ele está aqui, tá, né? Meu público, né? Tá aqui, exatamente. O Agnello é um grande jornalista. Aliás, no início da nossa caminhada ao Senado, nós íamos muito em Rondonópolis, na rádio, tinha um programa muito interessante que várias pessoas entrevistavam, né? Sim, sem dúvida. Um programa bem interessante. Vamos lá. No Brasil, nós temos muitos partidos políticos. Você tem o que se denomina de executivo de coalizão. Esse executivo de coalizão não significa submissão. Veja que o partido que, para minha alegria e honra, eu faço parte, o PDT, ele está na base de sustentação da Presidente da República. Mas eu sou um senador independente. Eu voto de acordo com os interesses do Brasil, mas eu tenho minhas posições que são independentes ali. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de partidos políticos. Você precisa de partido político para ser candidato, você precisa de partido político para ganhar a eleição, você precisa de partidos políticos para governar. Esse é ponto, você está coberto de razão. Agora, sob que parâmetros? Sob que parâmetros? Você não pode aparelhar o Estado com partidos políticos. Você não pode colocar os seus apadrinhados através de partidos políticos. Você não pode fazer isso. Quem ajuda a ganhar não ajuda a administrar? Sim, quem ajuda a ganhar, ajuda a administrar, mas com determinados critérios. Primeiro, competência. Você precisa ter determinado currículo para participar da administração. O Aécio Neves fez isso em Minas Gerais com total tranquilidade. Mas eu não quero falar o que ocorrerá depois das eleições. Eu quero falar que nós estamos em uma caminhada para que possamos, este grupo político, consolidar uma candidatura. Agora, mais importante do que nomes, mais importante do que quem será, é o que nós queremos. Isso, para mim, com toda a lealdade, é o mais importante. Só lembrando que alguns partidos ajudam a estragar uma administração, né, sim, Paulo? Sim. Ou atrapalhar e não a administrar. Temos alguns exemplos aí. Mas, senador, vamos deixar o PR de lado? Vamos deixar o PR de lado, acho que já esgotamos essa questão. Como o senhor colocou agora, o senhor é um pré-candidato, mas ventilou-se muito esse ano, até porque é um ano eleitoral, comentou-se muito essa história, que é a famosa história da ata. A ata do TRE, que o seu suplente, o senhor, enfim, haveria uma fraude, mas aí o juiz do TRE apresentou a ata e, enfim, mostra que não há fraude, pelo menos não se comprovou essa fraude. Gostaria que o senhor comentasse pouco sobre esse assunto. Muito obrigado, senador. André, pela pergunta. Veja, um senador ele precisa ser registrado com 2 suplentes. No dia das convenções, foi um dia após as convenções, houve o registro. Pedro Taques, Zeca Viana e Paulo Fiuza. Nós chegamos, no dia do registro, chegou-se à conclusão que o registro foi equivocado. E houve um erro no sistema. Nós comunicamos ao Tribunal Regional Eleitoral. Existe uma petição. Eu assinei a petição. Junto com os presidentes dos partidos políticos, assinamos a petição dizendo que houve um erro no momento em que os nomes foram colocados no sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Um pouco antes das eleições, o deputado Zeca Viana entendeu por bem ser candidato a deputado estadual, porque nós precisávamos, naquele momento, de um candidato naquela região de Primavera, na região sul do estado de Mato Grosso. O Zeca Viana saiu e o companheiro Zé Medeiros entrou na primeira suplência.
O meu registro é o primeiro registro, isso já está feito. Um partido político, daquele candidato que perdeu, ajuizou uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, discutindo que houve fraude na ata. E isso está sendo discutido pela Justiça. Em relação ao meu mandato, não existe absolutamente nada, porque o meu mandato já estava registrado, não houve fraude na ata. Depois disso, o Paulo Fiuza, com toda a legitimidade, porque é um direito constitucional dele, entendeu que houve fraude na ata e ajuizou uma cautelar lá em Sinop, discutindo quem é o primeiro, quem seria o segundo suplente. Eu, como senador, ou então candidato ao Senado, né, eu não tenho nada a ver com isso, porque meu registro já estava feito. Agora imagine, naquele momento, ninguém acreditava, a não ser 10 ou 15 pessoas, que eu seria eleito senador da República. Poucos acreditavam nisso. E para que nós escolhêssemos um suplente, olha, foi um sacrifício. Porque ninguém acreditava que eu seria eleito. Ninguém queria ser suplente. Ninguém queria ser suplente. Aí o Fiuza, assim, com toda a lealdade, o Zé Medeiros com toda a lealdade, houve um erro, esse erro foi reconhecido por nós que informamos ao Tribunal Regional Eleitoral, temos uma petição, como eu disse, assinada por todos. Aí saiu-se com a ideia de que nós teríamos fraudado uma ata. Eu confio no Poder Judiciário do meu Estado, né? Confio no Tribunal Regional Eleitoral, estou absolutamente tranquilo. Primeiro que não cabe uma ação de impugnação de mandato eletivo neste caso, a chamada AIME. Mesmo se coubesse, eu estou absolutamente tranquilo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem se isso existiu, a fraude nessa ata. E essa história acabou saindo assim, às vésperas desse período eleitoral. Sim. Alguns veículos de imprensa, alguns colegas jornalistas exploraram bastante essa questão. O senhor acha que há uma perseguição? Não acho. Sinceramente, Paulo, André, Paulo e Agnello, eu não acho. Acho que a imprensa tem o direito constitucional de se manifestar. É melhor uma imprensa que fale a verdade do que uma imprensa boa ou ruim. Eu entendo que a imprensa tem que falar a verdade. Não existe imprensa boa ou ruim para quem quer que seja. Existe uma imprensa a verdadeira. Eu defendo isso, tem que falar mesmo. Não vejo perseguição. Permita-me, senador, estou pegando o gancho da pergunta do André. Sim. Houve um desgaste dentro do PPS. Do PPS? Houve um desgaste dentro do PPS por eles entenderem que houve uma demora muito grande do seu posicionamento dentro dessa composição. Eles acharam que... Desculpe, qual composição? De 2010 ou agora? Não, dessa questão do Zé Medeiros como o vice do senhor, como o suplente do senhor nesta tal ata que tanto se falou. Houve uma polêmica em torno disso. Nós vimos aí alas dentro do PPS reclamando bastante. O senhor não recebeu essas manifestações do PPS? Não, eu participei de uma reunião do executivo do PPS, onde lá estavam, né, o secretário-geral do PPS, o Máximo, né, um amigo, a Renata, a esposa do Máximo, estavam o Percival, o Medeiros, a Ana Carla, Eduardo Moura, e eu não recebi nenhuma reclamação em relação a isso. Mas se eles fizeram esta reclamação, o partido político tem que debater isso mesmo, mas nós que comunicamos ao Tribunal Regional Eleitoral, nós que eu digo, todos os presidentes de partido, inclusive os 2 suplentes. Né? Senador, sinalizam, assim, voltando a falar de composição eleitoral, sinalizam que estarão junto ao PDT nessa batalha eleitoral aí, considerando a sua candidatura líquida e certa, partidos como PSB, PPS, PV, Solidariedade, PP, DEM e PSDB, fora os nanicos que nessas horas, geralmente, nos últimos instantes, acabam se... Mas são respeitáveis também, os pequenos partidos. Né? Como que fica, dentro desse contexto aqui, a questão da vice? O PSB, por exemplo, do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, faz questão de ter espaço na majoritária. Só que o PP, tem informação dessa semana, que já está indicando aí, falou-se de Imagem, agora falou-se de Carlão da ProSoja. Como que o senhor está conduzindo, o senhor e o partido estão conduzindo isso? Nós, todos os partidos políticos, a maioria deles, tem interesse de indicar pré-candidatos para a majoritária, senador e a vice-candidato, pré-candidato a vice-governador, e isso nós conversaremos. Né? Eu não quero ser imperador. Nós queremos debater isso nos partidos. Isso leva-se em conta questões regionais, questões de segmento. Né? Isso vai ser levado em conta, mas os partidos políticos, como o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, disse que o PSB tem interesse de estar na chapa majoritária, inclusive ele tem candidato a presidente da República, o Eduardo Campos, o PSDB também já se manifestou, o PP, o DEM com o senador Jaime Campos, o PTB com a senadora Séries. Agora, aí é uma arte que você vai ter que
que fazer, né? Mas dentre esses critérios aí, senador, eu anotei aqui o tempo de TV. Pois não. Vou até colocar o óculos, porque a idade... A idade, pô. Olha só, eu falei que o... É que enfim você confessou a idade, Eu vou falar né? também da tinta de cabelo aqui. O PP... Brincadeira, Aguilhalo. Mas é verdade. Brincadeira ou é verdade? Quem fala a verdade não merece castigo, né? O jornalista tem que falar a verdade. Né? É verdade, sobretudo a verdade. Eu falei conversando com o secretário-geral do PP, coloca o óculos, deputado Azambuja, que me falou de tempo de TV que o PP estaria buscando o espaço da majoritária devido ao seu tamanho e tempo de TV. Esse é critério também. Olha só para completar a informação, o PP, eu anotei aqui, André, além das vistas, tem que ver também o garrancho, né? O PP, 1 minuto e 33 minutos de tempo de TV para este ano, enquanto o PSB do Mauro Mendes, 1 e 8 no confronto direto. O Mauro Mendes defende espaço na majoritária, no caso seria a vice. 42 segundos? Não, o PDT 42 segundos, mas eu estou falando aqui do confronto direto entre PP e PSB. Certo. Evidentemente que pode ser para outro. Me permita, Paulo, né? Seja à vontade. Me permita, nós não podemos discutir os destinos de Mato Grosso tendo em conta tempo de TV. Mas você não acha que isso é importante? Não, com todo respeito, né, Mato Grosso é muito mais importante do que um tempo de TV. Né, o que você deseja para o nosso estado, você não pode discutir o destino de 3.115.000 a mato-grossenses brasileiros. Mas como que o senhor desconsidera tempo de TV, para levar suas ideias, os seus princípios, o tempo de TV é muito importante, mas eu prefiro entender, e tenho a certeza disso, que os destinos de Mato Grosso são mais importantes do que tempo de TV. Senador, falando em tempo de TV é bastante importante. Aliás, nós já estamos com o tempo desse bloco esgotado. Eu quero pedir licença para fazer um intervalo. Daqui a pouquinho, então, voltamos com o senador Pedro Tax, continuando com este assunto que o Paulo Coelho tocou e com outros assuntos também. Até já.